necessária. É uma tarefa também difícil. Normalmente, eu e você, nós não gostamos muito de orar. Vamos ser bem sinceros. Até porque quando nós paramos para orar, o inimigo se incomoda e cria todo tipo de dificuldade ao nosso redor. A criança chora, alguém bate a porta, o telefone toca, esquecemos de desligar o celular, e quando oramos ali uns 3, 4, 5 minutinhos, achamos que aquilo já passaram-se 15 minutos, meia hora. A gente só vai se lembrar de orar um pouco mais quando a crise bate à nossa porta. Problema, a enfermidade. Quantos telefonemas eu tenho recebido, quantos WhatsApps. No pastor Nizam, ore porque eu estou com um problema de enfermidade, de câncer aqui dentro da minha casa. E com outras coisas mais. É uma tarefa difícil. Mas a gente aprende também pela Bíblia que é uma tarefa perigosa. Não é só necessária, não é só difícil, mas para você e para mim é uma tarefa perigosa. Sabe por quê? Porque muitas vezes, não sei se na maioria das vezes, nós queremos, na oração, que a nossa vontade seja feita. E Jesus já nos ensinou isso nos últimos instantes da sua vida no horto do Getsemane. Quando diante do Pai em oração, naquele momento em que seu suor se transformava em gota de sangue caindo na terra, ele temendo o momento extremo da cruz, ainda assim, curvado, diante do Pai, física e espiritualmente, genuflexo diante de Deus, ele disse: Pai, contudo faça-se a tua vontade, não a minha. Eu escolhi nesta noite o texto que vos falei, que é Lucas 18, uma parte só desse texto, para nossa reflexão dentro da necessidade deste momento imperioso que exige de você e de mim, da guerra do Senhor Jesus, dobrar os joelhos e gastar mais tempo na oração. Veja comigo, Lucas capítulo 18, começando no verso 1. Diz lá: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Verso
verso 6, verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, é o verso 5, agora o verso 6. Então, disse o Senhor Jesus: considerai, pois, que diz este juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Encontrará alguém orando, comunhão com Ele? O sentido é esse. Até o verso 8, que o Senhor nos abençoe, para que através deste texto nós possamos aprender melhor como devemos orar a Deus, conversar com Deus, esgotando o que a sua palavra nos orienta aqui nesta parábola com relação a esse trabalho que eu falei há pouco necessário. Alguém lembra qual foi a segunda coisa? Difícil e muitas vezes perigoso, quando a nossa vontade quer imperar sobre e que não consegue a vontade de Deus. Aqui nesse texto, nós vemos que o Senhor Jesus está nos ensinando a que nós precisamos aprender a orar, falar com Deus. A gente já aprendeu isso, né? Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos em nome de Cristo, nós falamos com Deus. A oração nos leva ao trono da graça. E a palavra de Deus traz o trono da graça a nós, ao nosso coração. Deus fala conosco. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos aprender a orar frequentemente. Diz o texto assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sabe quando é que você deve deixar de orar por uma causa? Quando Deus fizer com você e comigo o que fez com o apóstolo Paulo. A Bíblia conta aqui em Atos que Paulo, em 1 Coríntios, que Paulo tinha um espinho na carne. A gente não sabe bem o que era esse espinho. Alguns acham que era que Paulo ia perdendo a visão, queria enxergar melhor, e a gente sabe pela Bíblia que Paulo morreu sem vistas, preso lá em Roma, numa prisão gélida, fria, alguém escrevendo para ele, ele ditando a um Silas, a um Timóteo, a um outro amanuense, e lá no final ele dizia: a saudação é do próprio punho, vede com que grandes letras vos escrevo. Ainda cego, ele podia escrever a saudação final da carta. Outros acham que seria um problema físico, uma enfermidade. Paulo adoeceu algumas vezes. Mas eu particularmente penso
É claro que a Bíblia não me autoriza a dizer isso assim com precisão e clareza, que o espinho na carne de Paulo era o próprio pecado de que ele não podia se desvencilhar. Ele, um homem que vivia em comunhão com Deus, mas tinha no íntimo aquele desejo de dizer a Deus que o bem que ele tanto queria fazer, ele não conseguia. O mal que ele tanto odiava, isso era que ele praticava. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ele queria com certeza viver sem pecado para melhor servir a Deus. Ele se preparou, diz o texto, ele orou, e isso pela terceira vez. Na terceira vez, jejuando, se preparando, orando. Quantas horas deve ter passado a Bíblia no relato? Deus falou ao coração dele, ou falou ao ouvido dele. Esses homens de comunhão com Deus, Deus falava. A Bíblia diz que Moisés conversava com Deus como se fosse face a face. Davi também conversava com Deus. E Paulo não seria diferente. Paulo, você não ore mais por este assunto. Eu não vou, as palavras são minhas, mas o sentido é esse. Eu não vou tirar o espinho da sua carne. Ele vai permanecer com você. Alguns teólogos acham, alguns comentaristas da palavra de Deus, bons comentaristas, que o Senhor estava dizendo isso para Paulo, porque queria que aquele espinho continuasse na sua carne, para que ele cada dia mais se tornasse um servo de Deus, humilde, submisso, sabendo que não poderia gozar ainda de uma perfeição espiritual, ainda com seus pés no lodo deste mundo. Agora, Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa: a minha graça vai bastar a você, a minha graça te basta. E a partir daí, Paulo não orou mais. Mas enquanto Deus não falar a você, a mim, como falou a Paulo, vamos continuar insistindo, orar com frequência, diz aqui o texto, e não esmorecer. Não esmoreça. É difícil? É. É um trabalho pesado? É. É um trabalho perigoso? É. Mas insista. Como se diz, persista, não é? E não desista. Ore a Deus de dia, ore a Deus de noite. Perdeu o sono, como a gente diz. Fala com Deus. Está na direção do carro, fala com Deus. Está na tábua de lavar roupa, ora a Deus, fala com Deus. Está na pia da cozinha, ora a Deus. Está fazendo sua caminhada, comunhão com Deus. Está com o marido, orem juntos a Deus. Está com a família, orem a Deus. Orar e não desfalecer. Orar frequentemente. Mas o texto também nos indica, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com o juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Jesus está nos ensinando aqui que a nossa oração não é apenas uma oração que deve ser feita frequentemente, mas uma oração que deve ser feita também especificamente, pontualmente. Conte a Deus com clareza, com precisão, o que é que você quer, o que é que você está sentindo. Ele sabe. A Bíblia diz que, Davi disse que a palavra não nos chegou aos lábios, e o Senhor já conhece o coração da gente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que eu e você, ajoelhados, assentados, em casa, caminho do campo, onde quer que estejamos, contemos a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe e me ajude
nessa causa. Nós estamos vivendo um momento de apreensão como nunca foi vivido no Brasil nesses próximos dias. Aqui vem uma aplicação para nós muito profunda. Eu lhe perguntaria, o que é que você está querendo que aconteça nessas próximas eleições? Agora é um momento mais cívico dentro do que está aqui. O que é que você está colocando diante de Deus? Senhor, eu quero que aconteça isto. Ou então, Senhor, eu não quero que aconteça aquilo. Ele quer que eu e você façamos exatamente isto. Agora, se eu ficar na dúvida entre isso e aquilo, talvez será mais cômodo para mim. O que acontecer, não muda nada, está tudo bem, mas não é bem isso. Aqui a viúva está dizendo, senhor juiz, julga a minha causa. E não foi uma vez só. Centenas, eu não sei se até milhares de vezes. O senhor, quando conta essas coisas, é porque tem uma finalidade muito forte, muito grande. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. Há na Bíblia uma senhora que assentou no coração ter um filho. Ela era estéril, ela não podia gerar. Mas ela disse, como eu vou ficar pela vida afora sem um filhinho do meu lado? A Bíblia diz que aquela mulher chamada Ana ia ao templo, à casa do Senhor, todo dia. E ela dizia, Senhor, dá-me um filho. Senhor, dá-me um filho. Ela queria um filho. E ela esgota aqui, não apenas a questão da oração frequentemente, mas ela também esgota a necessidade de uma oração feita especificamente. Dê-me um filho. E mais ou menos depois de 30 anos, é um bom tempo, né? 3 décadas por aí, o profeta disse, volte para casa. Deus vai atender a tua oração. E o filho da Ana foi aquela bênção que a Bíblia conta em muitas páginas. O que aquele homem fez e o que aquele homem escreveu. Estou falando de Samuel, profeta e sacerdote Samuel. Orar frequentemente, orar especificamente, mas orar também insistentemente. Versículo lido há pouco, que é o 3, revela isso. Não só especificamente, julga a minha causa, mas veja o que aconteceu. Ele, o juiz, porém, depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, verso 5, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. É claro que nós não podemos comparar esse juiz iníquo com o juiz verdadeiro e amoroso que é Deus. Reto juiz. Esse aqui é iníquo, não é nada de reto. Mas o que o Senhor Jesus quis apresentar para você e para mim, ele diz, olha, se um juiz iníquo, por uma insistência de uma viúva, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, ele atendeu. Imagine vocês, o reto juiz, o meu Pai, que está nos céus.
vai deixar de atender a petição, a oração de um escolhido seu, de um eleito seu? De maneira nenhuma. Insistentemente. Às vezes nós ficamos preocupados quando colocamos um assunto assim, reiteradamente, repetidamente, várias vezes diante de Deus e não temos resposta. A tendência é querer recuar, dizendo, não, acho que Deus está incomodado, mas não está não. Penso que o tamanho da nossa fé está relacionado com isso aqui, porque fé é irmã da esperança. Quem não tem fé não espera, não sabe esperar, não sabe aguardar. Até porque dentro de uma visão da dependência de Deus na nossa vida, nós temos de ter a compreensão de que as coisas só nos vêm no momento certo, determinado por Deus. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Mas para Ana, referida há pouco, levou 30 anos. A resposta veio. Insistentemente. No verso 5, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. E ela dizia sempre, Senhor juiz, julgue a minha causa. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O Senhor Jesus está querendo nos ensinar que nós precisamos aprender a orar confiantemente ou confiadamente. Eu falei frequentemente, especificamente, insistentemente e confiadamente. Aquela mulher viúva sabia que somente aquele homem, embora iníquo, mas investido da autoridade que lhe fora dado de julgar as coisas, tinha condição de julgar e resolver o seu problema. Ora, se uma mulher viúva tinha confiança nesse homem, que a Bíblia, Jesus disse que era um homem iníquo, teríamos nós menos confiança em confiar, em entregar a nossa causa, o nosso problema nas mãos do reto e justo juiz, nosso Deus? Nós não sabemos o que era esse problema. Dizem os entendidos que essa viúva devia estar sofrendo muito, porque na época de Jesus era muito comum, quando o marido morria e deixava uma dívida grande e a viúva não podia pagar, o credor vinha não sei de onde e levava o seu filho ou os seus filhos para ser escravo na lavoura. A partir dali, eles se tornavam propriedades do credor. Se isso é verdade, deve passar por aí, que era uma causa muito nobre, grande. Essa viúva tinha razão de insistir com aquele homem, julga a minha causa, como quer dizendo, os meus filhos estão na lavoura, estão sendo escravos, e eu estou morrendo de fome porque ninguém está cuidando de mim, julgue a minha causa. Ele disse, eu vou julgar. E deve ter mandado buscar o filho ou os filhos e devolvê-los à mãe, para ser o arrimo daquela viúva. Então nós precisamos aprender que Deus recebe as nossas solicitações, as nossas causas, e Ele as julga com poder e graça. Pode ser até que aparentemente demore, está no texto aqui, mas o momento certo virá, em que o nosso pleito levado diante de Deus é atendido, e há tempo
respondido. Vamos relembrar? Primeiro, precisamos aprender a orar frequentemente. A oração é um dever, não é uma opção. Está aqui no texto, sobre o dever de orar sempre, frequentemente. Especificamente, eu fiz uma aplicação sobre o que você está orando agora nessas eleições. Qual é a sua especificidade? Senhor, eu quero, em nome do Senhor, que isso aconteça. E se for para o Brasil, vai acontecer. Orar insistentemente, persista, não desista. Orar confiantemente, Senhor juiz, julga a minha causa. Mas por último, meus irmãos, o que o texto nos apresenta é que nós precisamos aprender a orar esperançosamente. Esperançosamente. Se essa mulher não esperasse, ela não voltaria a 10ª, 20ª, 100ª vez aquele juiz. Ela insistiu, ela foi lá, ela foi, ela pediu, ela clamou, até que ele disse: eu vou atender essa mulher. E atendeu. Espere no Senhor. Sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus já respondeu a sua oração, a minha oração, e a gente não está sabendo. Ele já deu a resposta. Vamos só aguardar o resultado. É como assistir, me permito dizer isso, eu não gosto de colocar essas coisas assim no púlpito, negócio de futebol, mas é como assistir um tape do jogo que a gente sabe que o time já ganhou. A gente fica, né, completamente à vontade. Eu tenho um cunhado, é pastor também, tem 2 filhos pastores, estão hoje na Flórida, nos Estados Unidos, 2 bênçãos de Deus. Eu tenho 5 sobrinhos pastores na minha família. Atualmente tenho aqui no seminário de São Paulo, JMC, o Daniel. 2 deles 3 estão nos Estados Unidos. Um foi agora para fazer doutorado, e 2 já estão lá como pastores, fazendo um trabalho que Deus tem abençoado maravilhosamente bem na cidade da Flórida, estado da Flórida, sul dos Estados Unidos. Estão lá já há 6 anos, já conseguiram, mercê de Deus, plantar 5 igrejas. Aqueles 2 meninos. Um agora deles, que nasceu lá nos Estados Unidos, quando a minha irmã estava estudando lá com o marido, conseguiu entrar nas Forças Armadas como capelão. O Marcos, embora sem deixar o irmão dentro, eles têm uma equipe de 12 pastores já. E o pai dele, dos meninos, que é o Abner, o meu cunhado, quando seminarista, em Recife, veio do Paraná, menino pobre, como a maioria dos seminaristas, pessoas de origem rural, se sentiram vocacionadas para se prepararem, para estudar, para saírem pregando a palavra. Depois de 6 meses no seminário, em Recife, lá do sul do Paraná, o deão do seminário, cargo que eu ocupei por muitos anos naquele seminário, depois, nesse tempo era o reverendo Otto Guanardurado, que foi também meu deão, como aluno, antes do meu cunhado. Chegou para o meu cunhado hoje, naquele tempo jovem, de 18 anos, 19 anos, ele disse: menino, vou lhe mandar para casa. E explicou. E seu presbitério lhe mandou para cá, e faz 6 meses que eles não mandam R$1. Eu estou tirando dinheiro dos outros alunos
para dar comida e moradia a você. Que as instalações do seminário de Recife são instalações muito boas. Eu vivi ali 5 anos como seminarista, depois vivi 12 anos ali dentro, ajudando como deão e até como professor também. Ele baixou a cabeça, começou a chorar. Não tinha nem o dinheiro da passagem para voltar para o Paraná. E entendeu a situação do reverendo Otto. Não ia poder sustentá-los e já tinha feito cartas, contatos e tudo mais, mas ele não mandava nada por alguma razão. Ele voltou para o seminário, na casa do reverendo Otto, que é na entrada do seminário. Eu morei numa daquelas casas grandes, bonitas, muitos anos. Foi lá, chamou o colega de quarto dele, que os quartos são duplos, contou essa história, e o colega disse: menino, vamos orar, não tem o que fazer não. Isso é de noite. Se ajoelharam ali e começaram a orar. A noite passou, no outro dia cedo ele desceu para o café, antes das aulas. Quando ele vai chegando no pé da escada, o dormitório só a partir do segundo andar, lá para cima. Alguém veio lá da secretaria e disse: abre lá no escanil, no seu nome tem uma carta para você. Eu vi lá. Ele não entrou no refeitório, já foi lá para a secretaria, no corredor, a caixa dele. Ele pegou uma carta com os tracinhos vermelhos, uma carta americana. Ele olhou o remetente, não lembrou. Nome brasileiro. Já veio rasgando a carta, viu que era para ele, seminarista Abner Ferreira de Assis. Quando ele abriu a carta aqui, foi pegar a carta, caiu um cheque. Ele apanhou o cheque. Ficou sem saber se olhava o cheque ou se olhava a carta. Era um cheque em dólar. Ele foi lá no refeitório, chamou o colega, esqueceu o café. O colega se levantou da mesa. Tinha orado com ele na noite anterior. Mostrou para ele. Dali mesmo ele foi para a casa do reverendo Otto. Cedo aí, na hora do café. Reverendo Otto, reverendo Otto. O que é, Abner? Me permita eu falar com o senhor? Permito. Fui lá, abriu a casa, ele entrou no gabinete do reverendo Otto. Ele mostrou o cheque. Mostrou a carta. A carta dizia: seminarista Abner, ontem à noite, mas ontem à noite era um mês atrás, 30 dias antes. Um mês, né? Na noite de ontem à noite, estavam terminando aqui um jantar com minha esposa e nós lembramos de você. Estamos sabendo que você viajou para o norte, porque o pessoal do sul pensa que o nordeste é norte. Viajou para o norte, seminário. E nós resolvemos aqui mandar uma oferta para você. Esse cheque vai em dólar. E nosso depósito aqui é em dólar. Você vai no Banco do Brasil e deposita. Esperamos que me ajudem em alguma coisa. Eles derramam em lágrimas. Disse: reverendo Otto, quanto é a minha dívida? O reverendo Otto olhou e disse: sua dívida, eu não lembro o número, eu vou dar um chute aqui, só para efeito de ilustração. É 5.202 reais. 5.202. E esse cheque? O pastor Otto recebia muita oferta dos Estados Unidos para manutenção do seminário, fazia a conversão, sabia o valor do dólar, pegou a maquininha, fez, disse: né? Abriu a gaveta, pegou R$2 a nível de hoje, isso aqui é seu troco.
O cheque vale R$ 5.204. Sua dívida está paga. Quando ele chega no quarto para orar com o colega, o Senhor já responde a oração dele 30 dias antes, lá, por aquele casal. Isso é fé, isso é comunhão com Deus. É o que você precisa e eu preciso também. Nós precisamos. Siga isso aqui e deixa as coisas acontecerem. Elas vão vir segundo a vontade de Deus, para a glória dele e para o nosso bem, para o bem do Brasil e para o bem da igreja. Então ore. Ore, em primeiro lugar, frequentemente. Em segundo lugar, especificamente. Terceiro lugar, insistentemente, confiantemente, mas ore esperançosamente. Deus responde a nossa, a oração da sua igreja. Não tem mais fé, esperança. Deus tem coisa nova para nos mostrar. Amém.